Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Empreendedor e hoje estamos com um quadro, tá? Um quadro diferente, estamos inaugurando aqui um quadro novo que é chamado de Leste Conexão. Sim, e hoje você vai entender, o pessoal inclusive que estava ali na dúvida de como que seria. Se você acompanha os eventos, se você acompanha do Leste Empreendedor, se você acompanha tanto o projeto, eu acho que hoje, até o final, você vai conseguir entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Esse quadro, ele fala um pouco sobre os participantes. Então, hoje nós temos 3 participantes aqui. Hoje você vai conhecer a história aqui de 3 participantes que vocês vão ver depois. Depois aí só não esqueçam de curtir, compartilhar, de comentar, inclusive, em todas as nossas redes sociais. E agora até mesmo os participantes, né? Porque me perguntaram sobre briefing, me perguntaram, e aí, tal, como é que vai ser? E a questão toda é essa. Questão toda porque acho que nenhum de vocês 3 chegou a participar exatamente do Palestra Cast, que é Você chegou a participar, né, Zineia, do Janeiro Branco. Isso. Mas o Palestra Cast em si, que é o quadro que eu faço, na verdade o evento que eu montei baseado no podcast, ele ele funciona como você contando a sua história. Aí, a partir da sua história, você falar até os dias de hoje de como que você chegou a ter o seu negócio e tudo, mas é a gente destrinchar isso mesmo, de quem é você e por que você chegou até os dias de hoje, o porquê que você faz hoje o que você faz e o que isso impacta e para as pessoas e todo mundo poder conhecer um pouco cada um da história de cada um e a gente aproveitar aqui, que com certeza vai rolar um network, vai rolar uma conexão aqui entre a gente, poder não só se conhecer e ver se faz sentido também trocar experiências, trocar, de repente, possíveis parcerias, né? Então, eu vou começar, tá? Primeiro, brifando rapidamente cada um de vocês, e aí depois a gente dá início, de fato, à história, beleza? Então eu vou começar com você, Zineia. Você se apresentar, falar um pouco sobre você. Diretor, qual câmera que ela pode? Pode ser aquela câmera ali. Fala um pouco sobre você, sobre o que você faz. Tá bom, meu nome é Zineia da Silva, eu sou psicóloga clínica, né? Especialista em neurociências, neuroaprendizagem, terapeuta familiar e trabalho já há 18 anos na clínica, atuando como clínica e faço avaliações neuropsicológicas também, né? A minha história começou quando eu resolvi fazer terapia depois de casada, por problemas, né, questões minhas de autoconhecimento, enfim. E aí, nessa terapia, a minha vida se transformou, né? Naquela terapia, eu senti que a minha vida tinha se transformado e aí eu falei assim, é isso que eu quero para minha carreira, né, profissional. Eu quero transformar vidas, assim como eu fui transformada, eu também quero transformar vidas. Só que engraçado, eu era casada, tinha um filho pequeno, marido, e era do lar, totalmente do lar, vivia para cuidar da casa, para fazer comida, enfim, né? Essa tarefa árdua que todo mundo conhece da mulher, né? Só que eu pensei comigo, cara, eu tenho mais a dar. Eu posso ser uma ótima dona de casa, eu gosto do que eu faço, mas eu tenho energia para mais, eu tenho inteligência para mais, eu tenho que dividir, porque até então eu gastava energia só na casa, eu sentia que eu ficava exausta. Eu falei, eu vou dividir essa energia, e aí eu fui fazer faculdade de psicologia, já sabendo que era aquilo que eu queria, e até a linha que eu sigo, que é a terapia cognitivo-comportamental, foi a psicóloga que me atendeu nessa mesma linha. E aí eu falei, eu quero. E comecei, fiz a faculdade até o final, seguindo os professores que trabalhavam nessa linha. E fui pro trabalho. Terminei a faculdade super feliz, terminei grávida do 2º filho, com 6 meses lá, o barrigão na formatura. Aí, assim, feliz ao mesmo tempo. E agora? Como é que eu vou fazer? Com filho, né? Vai nascer daqui a 3 meses, eu tenho que começar minha carreira. Enfim, resolvi parar por 1 ano para cuidar desse filho. Fiquei 1 ano parada, cuidando. E aí, quando ele fez 1 ano, eu falei assim, agora chega. Agora eu vou partir para minha profissão.
Só que na época que eu me formei, a psicologia ela não era como ela é hoje, né? As pessoas não diziam que faziam terapia, as pessoas iam escondidas, né? Então eu não era psicóloga de ninguém, eu era uma pessoa que estava ali, a pessoa chegava, falava, mas falava que iam para outro médico, falavam que era na casa de uma amiga e tal. Então assim, eu peguei essa fase da psicologia no começo que era muito difícil, né? Então foram 6 anos trabalhando em clínicas para criança, pediátricas, onde eu atendia de meia em meia hora, 16, 17 crianças por dia. Até que depois de 6 anos eu falei assim, não, eu posso mais, porque eu tô sempre assim, eu posso mais, eu vou botando objetivos, alcanço meus objetivos, eu falo, não, eu posso mais. Aí eu montei meu consultório particular, né, montei meu consultório e aí eu saí da clínica pediátrica, das clínicas, e muitos quiseram ir comigo. Mesmo sendo plano de saúde, muitos falaram assim, não, eu quero ir com você. E a maioria foi pro meu consultório. E ali eu fui fazendo meu nome, fui crescendo, aí fiz minha especialização em neuropsicologia. E aí comecei a fazer avaliações neuropsicológicas, que não é uma coisa muito comum hoje, né? É uma coisa nova no campo de trabalho, onde não se tem muitos profissionais que fazem. E aí eu falei assim, aí tô com meu consultório, me estruturei em São Gonçalo e tal, eu falei assim, mas eu quero mais. Não tá bom. Eu vou montar um consultório em Niterói, no centro de Niterói. E fui lá, meti a cara, montei um consultório no centro de Niterói. E aí comecei do zero em Niterói também, porque eu não tinha nome, né, em Niterói. Mas eu investi, dei minha cara a tapa, me mostrei, enfim. Até que eu consegui estruturar o meu consultório em Niterói também. Então, hoje eu tenho um consultório no centro de São Gonçalo, no centro de Niterói, que fica no Niterói Shopping. E agora eu quero mais, eu quero expandir para Icaraí. Porque isso é que me move, isso é que me dá vida, isso que me movimenta. Até comentei com o Pedro, quando ele que me achou no Instagram, e agradeço imensamente a ele por isso. E aí eu comentei com ele, poxa, eu achava que eu estava numa zona de conforto, que eu podia mais, né? E aí ele me chamou, falou assim, essa é a oportunidade, vou me mostrar mais, vão me ver mais, vou falar mais de mim, porque eu estava muito quietinha, só as pessoas que me conheciam me indicavam para outras pessoas, mas eu não era vista, só era vista naquele, né, mundinho de pessoas que já faziam terapia e de conhecidos. E hoje eu tô aqui, dando minha cara assim, mostrando, né, me divulgando para chegar a alcançar mais pessoas, mais lugares, né? Eu também trabalho em Itaboraí, também fui para Itaboraí, também pela questão do conhecimento, porque o meu objetivo é sempre que médicos me veem, profissionais da saúde me veem, que me tenham como referência no momento que precisarem, né? Então hoje eu tô conseguindo alcançar isso. Eu estou muito feliz com as conquistas e o meu próximo passo é estar aqui no podcast. Opa, ótimo. Vamos lá, Jader? Bom, eu sou o Jader, né? Jader Colombino. Eu sou social media e de formação eu sou jornalista, né? Então eu me formei em comunicação social. E aí eu me enveredei, né, pelo mundo do marketing, e aí eu fundei a minha agência de marketing e social media. Então eu tenho uma agência que é a C2 Marketing, onde a gente ajuda, né, onde a gente posiciona empresários e marcas nas redes sociais. Então é isso, não sei se eu já conto um pouco da história ou deixo a apresentação e... Pode contar. Tá. Bom, como eu falei, eu vim da comunicação, né, então eu me formei em 2015, né? Lá na faculdade eu já tinha um pouco de noção de que eu não seria jornalista, sabe? Eu confesso que eu pensei em não terminar a faculdade, mas é uma faculdade pública, né? Então eu falei, não vou deixar de terminar, né? E aí eu fiz alguns estágios durante a faculdade, etc. Quando eu saí, eu tentei algumas coisas e etc. É um mercado bem concorrido, né? Porque no jornalismo você tem muito o quem indique, então foi um pouco complicado. E aí eu comecei a conhecer o marketing, a gestão de redes sociais, ainda Facebook, ainda Instagram. Lá em 2016, eu casei nessa época. E aí eu comecei. Só que o que acontece? A gente não nasce sabendo empreender, né? E a gente não aprende isso na escola também. Isso é um ponto que eu acredito que todo mundo aqui vai concordar comigo. A gente não aprende a ser empreendedor. Então, eu fiz muitas coisas erradas. Eu empreendi de forma errada. Eu atendia de forma errada. Eu precificava de forma errada. Enfim, era ainda tudo muito novo para mim. Eu aprendi a estudar na faculdade. E aí eu acabei meio que falindo, né? Então deixei de lado, parei. E aí eu fiz a minha vida inteira em inglês, né? Desde os 8 anos. E aí eu comecei a ser professor de inglês. Então eu fiquei mais ou menos uns 4 anos da minha vida sendo professor de inglês. E deixei o marketing numa gavetinha escondida. E aí... Só que professor de inglês
Eu não conseguia ganhar muito, né? Era CLT e tudo mais. E aí minha esposa falou assim, olha, por que você não volta a investir em marketing como social media? Você é bom, você gosta disso e tudo mais. E aí eu falei assim, meio frustrado, né? Porque a gente acaba, quando a gente tem uma experiência negativa, aí o Ziné vai entender, a gente acaba se bloqueando. E eu falava assim, não, pra dar errado de novo, não quero. E aí eu ouvi a minha esposa, né? Fui sábio, né? Ouvi ela. E aí comecei a investir em treinamentos, em cursos. Fui melhorando até um ponto que chegou de eu precisar... eu tava com tantos clientes, com tantas pessoas atendendo que eu precisei abandonar o CLT, né? Então tomei a decisão de largar o CLT e empreender. E aí eu tô desde 2020... somente assim, né, empreendendo desde 2022, né, então desde 2022 eu abri mão ali do CLT, e aí eu estou, né, com a minha empresa, e hoje eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, tenho uma equipe, né, então vivo completamente disso. Então esse é um pouquinho assim da minha jornada empreendedora até aqui. Ótimo. Então vamos lá, Roberto, sua vez. É engraçado, né, que eu estava ouvindo aqui a história do Jader, né? Isso. Do Jader. Muitos de nós, quando começamos a empreender, a gente começa com aquela paixão, né? Mas tem uma única coisa que não ensinam pra gente, dentre as muitas, né? Mas a principal é vender. Como é que você empreende sem saber vender? Uma instituição que te ensinou a vida inteira a sentar numa carteira, seguir ordem, seguir um horário. Bom, eu comecei assim, que nem o Jader, só que há 20 anos atrás. Então, ali eu tinha um grande problema, porque era bom do que eu fazia, recebia os clientes. Só que, em um dado momento, os clientes sumiam. Por quê? Porque trocava de agência, ou porque trocava de perfil, ou que descontinuava o negócio. E aí, como é que continua isso? Bom, a gente está falando de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, o que tinha na época era o MBA. Eu vendo que os clientes estavam indo embora desesperados, aí depois de 2, 3 anos, eu falei, vou fazer um MBA. Só que aqui no Brasil, tudo era assim, a gente importava as técnicas de marketing. Então, era técnica assim, do McDonald's para conseguir cliente. Pô, passou 2 anos eu estudando naquele negócio, investindo 40 mil, bota aí no papel quanto era, valia 5 vezes mais o real, e não tirava o cliente da carteira, não aparecia cliente na empresa. Eu falei, cara, ferrou, agora, como é que eu vou continuar meu sonho? Aí eu paguei um mentor na época, porque falou, olha, a gente tem aqui um momento, eu nem sabia o que é isso, mentoria, né? Aí foi apresentado a ele me mostrou o esquema, eu falei, pô, é a minha única chance. Ele era um especialista em vendas. Aí ele falou assim, olha... em 3 meses, teu negócio sai. Promessas, né, da época. Aí eu, pô, tá bom, vamos lá, né? Porque agora eu só tenho isso. Topei, entrei. E ele era um especialista de vendas. O cara já tinha trabalhado com todas as grandes empresas. Ele não era uma faculdade, não era uma instituição. Foi a primeira vez que eu me identifiquei com um modelo de ensino, que era esse, de mentor. Eu falei, cara, isso funciona. Deu 15 dias, eu botei em prática, deu 20. Deu 2 meses, ele falou, cara, peraí. O que não funciona no teu negócio é porque... você está atraindo o cliente errado. Eu falei assim, mas como é que é isso? Eu não sei nem atrair cliente. Como é que faz esse negócio de atrair o cliente errado? Aí eu contei uma história para ele, que ele chegou a essa conclusão. Eu tinha um cliente, que era um advogado muito famoso aqui no Rio de Janeiro, e um dia eu cheguei com um orçamento para ele, um escritório gigante dele, ele falou para mim assim, quem é você para me cobrar esse valor? Aí eu, sabe aquele momento que eu falei assim, cara, eu me senti... o cocô, assim, sabe? Eu falei, cara, quem sou eu? Eu comecei a me questionar, quem sou eu? Eu levei isso pra ele. Aí ele falou, o problema não... teu cliente tá certo. Você que tá traindo o cliente errado. Aí eu falei assim, mas como que ele tá certo? Ele fala assim comigo, é certo? Tal. Ele falou, não, o cliente, ele tá fazendo o papel dele. Você não é o profissional pra ele. Por quê? Esse cliente, ele procura um profissional barato. Você é um profissional caro. Aí eu falei... tá bom, eu sou esse profissional, mas aí como é que eu faço para atrair esse cliente? Aí ele me mostrou na época uma campanha da BMW. Eu não sei se vocês já viram uma campanha da BMW, que ela fala assim, é uma recente, né? Para quem é escravo do tempo livre. Só tem isso. Aí eu falei, mas como é que vende uma BMW assim para quem é escravo? E esse é o cliente da BMW. Eu falei, pô, então o meu problema tá na comunicação. Aí eu comecei a trabalhar comunicação e comecei a ver. Alguns clientes chegavam até mim e caíam no meu colo, esses clientes, que eram clientes que me davam menos trabalho, eu gostava de trabalhar. E eles ainda ficavam felizes com o resultado. Ele era o cliente perfeito, só que ele caía por acaso. Só que não era por acaso. Trabalhando isso ao longo do tempo, eu fui vendo que era como eu me comunicava com ele. Porque clientes de alto padrão, eles têm códigos específicos, como a Louis Vuitton, a Dior, a Gucci, todas essas marcas trabalham com códigos específicos. E eu fui estudar isso.
E fiz isso intencional. Daí por diante, mais de 10 anos, eu trabalho com empresas que querem atrair clientes de alto padrão. Eu sou especialista em atrair clientes de alto padrão no Instagram, hoje em dia, porque é a ferramenta onde está todo mundo. E aí passaram mais de 400 negócios de Souza Cruz, L'Oréal, Gastel, Antônio Bernardo, e milhares de médios e pequenos negócios que eu ajudo no Brasil e no mundo. Essa trajetória tem sido incrível, né? Porque poucas pessoas falam disso no Brasil. A internet ela é cheia de material que atrai o cliente que tem pouco dinheiro, porque existem 2 tipos de cliente que eu recomendo todo mundo aprender desde já. Existe o cliente que tem tempo e o cliente que tem dinheiro. O cliente que tem tempo, ele vai procurar a solução, ele está ali, ele pode pesquisar, vai no YouTube, treina. Agora, o cliente que tem mais dinheiro do que tempo, ele está aflito atrás da solução. E guardem esse número, 10% das pessoas que hoje vocês atendem, elas estão aflitas. Elas poderiam pagar até 10 vezes mais. Mas é o posicionamento, a mensagem, a comunicação que não faz essa pessoa dar um próximo passo. Entendi. Aproveitando, já que eu estou em você, vou fazer essa pergunta para os 3, tá? Para cada um. E aí depois a gente vai destrinchando um pouco mais. Quem é o Roberto? Roberto é o mentor que ele não teve. Essa é a característica principal. Porque lá atrás, para justificar isso, eu vi e ainda vejo hoje pessoas se intitulando mentores, mas essas pessoas, de fato, elas não sabem guiar as outras, porque elas nunca foram guiadas por ninguém. E elas vendem isso porque é uma moda. Aí vem o negócio do high ticket, não sei o quê. Todas essas coisas poluem o sistema, todo o ecossistema. Mas ser um mentor que eu não tive é a minha missão e é o meu grande porquê. Seu grande porquê. E aí quer dizer, depois eu vou destrinchando um pouco mais. Agora, quem é o Jader? O Jader é alguém que... Primeiro, eu acho que uma das coisas que eu posso destacar é que eu amo ensinar. Então, assim, o Jader é alguém que ama ensinar e compartilhar. Então, por exemplo, todo cliente que entra na minha empresa, além da gente prestar o serviço para ele, eu acho que é muito abrir os olhos deles para um mundo novo, né? Porque, por exemplo, a gente recebe muitas pessoas que muitas das vezes não têm noção do poder da internet. Então, muito mais do que a gente prestar um serviço, é a gente servir a essa pessoa em vários aspectos, né? Eu gosto de dizer, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que marketing é servir, que é uma frase do Seth Godin. E eu acho que eu sou isso. Eu acho que o Jader é um servo. É alguém que serve. O marketing é servir. A gente serve outras pessoas e eu ajudo outras pessoas ao negócio deles terem sucesso. Então, o meu sucesso é que o negócio dos meus clientes tenha sucesso. Muito bom. Zineia? Zineia é uma mulher inquieta, bastante inquieta e que gosta de desbravar desafios, de olhar, ela tá sempre olhando lá na frente, ela nunca tá no presente, ela tá sempre com uma visão futurista do que ela pode fazer de melhor, do que ela pode conquistar. Então, resumindo, uma mulher forte. Uma mulher forte. Zineia, ela pegou, acho que foi o que mais ou menos conseguiu pegar o que eu tava querendo, né? E o que eu acho interessante, não sei se vocês repararam nessa pergunta que eu fiz, é que a gente, inconscientemente, a gente sempre tenta levar para o nosso lado profissional. A pergunta, né, de quem é você. E eu recebi uma mentoria que eu achei muito interessante, essa mentoria, que eu confesso que foi uma mentoria pesada, e foi uma pergunta que ficou pertinente na minha cabeça, que foi, quando você quer explicar quem é você de essência, ô Pedro, o que você costuma dizer para as pessoas quem você é? Para as pessoas saberem com quem elas estão lidando, para elas saberem com quem elas estão conversando. Quem é? E aí eu volto a pergunta para vocês, da gente tirar essa parte profissional, e aí eu volto a pergunta. Quem é o Roberto fora do lado profissional? Quando você se apresenta a alguém que não vai ser voltado ao nosso negócio. Tudo depende do contexto, né, Pedro? E a comunicação é isso, né? Quando a gente fala, né, quem é você, dentro de um contexto que vem ali, né, explicando o que é profissionalmente, né, acaba amarrando uma pergunta a outra. Mas é bom que agora você colocou, né, dentro de uma pessoa qualquer, um ambiente qualquer, né?
eu diria que atencioso, ó, incansável, né? Eu tô sempre lá, junto daquela pessoa, acompanhando ela, que combina muito com o que eu falei. Esse mentor que eu não tive, né? Isso daí é ser incansável, é não desistir daquela pessoa, é de estar lá junto dela, né? Então as coisas meio que se mesclam, né? Meio que se mesclam. O profissional. Então, depois eu vou vir com a outra pergunta. Pode falar, já. É porque você quis que a gente fosse por um caminho mais filosófico, talvez, né? Assim, mais de reflexão. Você fez... É sempre uma pergunta difícil, né? Quando pergunta pra gente assim, quem é você, assim, na lata? Eu tava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando, né? Mas eu acho que se eu pudesse dizer, eu já devo uma pessoa que é apaixonada por Deus. Né, assim, eu sou cristão, então isso é algo que é a minha fé, aquilo que eu acredito, é algo que está muito comigo e muito apaixonado pela minha família, né? Então, assim, eu sou alguém que ama a minha família, que ama estar com a minha filha, com a minha esposa e ama a Deus, né? Então, assim, se eu pudesse destacar, assim, fora do âmbito profissional, quem é o Jader, eu sou essa pessoa, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que gosta de conversar e que ama esses momentos assim. Eu repetiria a resposta. Porque já estava mais dentro. Ela psicóloga, acertou, né? Mais psicóloga. Colocaria simpática, divertida, enfim. Mas eu sou o que eu sou no trabalho e fora do trabalho, então não tem muita mudança aí para colocar. Então, vocês acreditam que não existe uma mudança entre a pessoa profissional e a pessoa? É tudo a mesma... É tudo a mesma pessoa? Assim, não é sempre, principalmente o mercado corporativo, ele fala que você tem que ser duas pessoas, que você tem que separar. Vocês acham que não existe essa separação? Existe. A gente costuma Você acredita falar que existe? na psicologia que existem as máscaras sociais, né? Você veste a sua máscara de acordo com o ambiente em que você está, né? Existe uma Osinéia. Apesar de ser uma pessoa bem autêntica, que não tento disfarçar quem eu sou no meu ambiente de trabalho e na minha vida pessoal, eu sei que tem comportamentos que não me cabem dentro do consultório, dentro do atendimento. Então, eu sei até onde eu posso ir, né? No consultório, eu posso ser um pouco... né? Você é diferente no pessoal, você é diferente num ambiente que eu não conheço ninguém. Enfim, é as máscaras sociais que a gente utiliza. Mas eu acho que, assim, eu concordo muito com você, mas eu acho assim, querendo ou não, a gente vai escolhendo como se fosse a roupa, né? Sim, qual a roupa que a gente vai usar. Exato. Por exemplo, quando a gente vai para um casamento, a gente vai o quê? A gente vai tentar usar uma roupa mais formal para honrar os noivos. A postura é diferente. Mas, por exemplo, quando eu vou na praia, aí eu não vou usar uma roupa de casamento na praia. Uhum. Eu falo isso porque, por exemplo, igual falando sobre mim, né? Então, assim, eu tenho um perfil que eu falo, né, sobre marketing, etc. E o perfil da minha agência. O Jader ali, ele fala mais sobre marketing, fala mais sobre esse posicionamento, mas, por exemplo, a minha fé, eu não tenho como desassociar ela de mim, de quem eu sou. Então, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio sobre Deus, sobre os meus princípios, sobre a minha família, não tem como desassociar. Mas, em contrapartida, eu não fico falando o tempo todo sobre isso. Eu não preciso falar aqui sobre a igreja que eu sou, o que eu faço, o que eu acredito, entendeu? Então, eu acredito muito no que você falou. A gente vai escolhendo, mas desassociar completamente, mas acho que não dá. Tá aí. Exatamente. A essência você vai levar para qualquer lugar que você Pegando esse gancho, né? Interessante falar que, tecnicamente, hoje em dia, todo mundo é muito parecido. As coisas, a comunicação chega para todo mundo, a informação. Então, as pessoas falam quase a mesma coisa. Você vê que já ouviu em algum lugar, até os profissionais são quase mais ou menos, eles têm os mesmos serviços. Agora, o que faz um ser diferente do outro? Aí entra esse além, né? Quando você coloca um pouco do teu tempero, um pouco do moscatel, um pouco do jarre, um pouco do, né? Enfim, quando a gente vai lá e fala, olha, eu tenho isso daqui, só que um pouco mais é o que eu faço, só eu faço. E é ali que está a diferença de você cobrar 10 vezes mais ou cobrar a mesma coisa que todo mundo. É nessa conversa, quando a gente bota o nosso tempero. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz essência, né? Exatamente. A essência. Agora, vocês falando isso, eu achei interessante, porque tem alguém da área da saúde mental aqui, que vai poder explicar de um lado, e o pessoal de marketing que vai poder explicar de outro lado. Vamos falar um pouco sobre o marketing agressivo, né? Quando eu falo de marketing agressivo, a gente fala de utilizar muito. Você vê que existem diversos perfis da área de marketing, né? Que, se a gente for olhar pelo lado da psicologia, pode ser que não concorde muito, né?
que é, por exemplo, um marketing que é mais agressivo, que tente mostrar um lado muito... Vamos lá, vamos voltar um lado mais voltado aos 7 pecados capitais, vamos se dizer, mostrando muito a luxúria, mostrando muito o ego, mostrando muito a vaidade, e isso fazendo com que, inclusive, haja personagens que chame a atenção, porque cada um vai ali chamar a atenção conforme ali você quer o público. E existe um marketing um pouco mais tímido, né, que tenta, vamos se dizer, que agradar todo mundo e que obviamente não consegue, e tem um que é o mais incisivo, que vai ali já, que é o para poder chocar. Então, o que eu percebo é que choca esse, por exemplo, eu já ouvi que pessoas que excessivamente falam da sua personalidade como são, isso dentro do marketing, isso tem um ponto de vista. Você está conseguindo captar o que eu estou querendo dizer? Já no lado da saúde mental, da psicologia, fala que isso dá uma pessoa que tenta se mostrar muito ser uma determinada coisa, ela pensa diferente. Eu queria que a gente pudesse aproveitar e destrinchar um pouco desse assunto. Pode assim, começar. O herói da jornada, né, no marketing. Quem é o herói? Nunca somos nós. Depende. O que cada um vende aqui? Cada um vende uma coisa. Todos nós vendemos alguma coisa. Nunca é a gente que é o herói da jornada. O herói é o cliente. É ele que tem que estar em primeiro plano. Então, quando a gente fala de tipos de cliente, quando você vende uma coisa para quem não é escasso, para quem é diferente, né? Quando você vai nas Casas Bahia é uma coisa. Agora, quando você entra para comprar um Rolex, é completamente diferente. A abordagem, quando você entra, para começar, não sei se vocês já repararam, em lojas de alto padrão, tem sempre alguém na frente e as portas fechadas. Mas por quê? Porque o luxo é isso, é você separar as pessoas para momentos específicos. E mais do que isso, o que significa o luxo? O luxo é conversa, pessoal. O luxo, ele gera conversa. Quando você entra num círculo de pessoas, onde você tem um relógio com homens, ele gera uma conversa com esses outros homens. Quando você compra uma roupa ou uma bolsa, sei lá, da Louis Vuitton, ela gera conversa com essas mulheres. Ele é um código de conversa para quem está em outro nível, quem quer fazer negócio, um helicóptero para outras pessoas. Então, assim, é importante saber o tipo de cliente que a gente atrai, porque o tipo de conversa muda. O tipo de marketing muda. Esse marketing agressivo que você está falando o marketing que a Burger King faz. É uma coisa que é para massa. Marketing para massa não é margem, é escala. É para você ter um valor pequeno, muitas vezes vendido. Agora, a margem é quando você tem uma coisa de luxo, que é uma pessoa que não quer fila. Você vê, por exemplo, a BMW, por exemplo. Você vê comercial da BMW? Não vê na televisão. Vamos ver do Porsche, da Ferrari. Então, como é que eles vendem tanto? Já parou para pensar? Por quê? Por que eles vendem tanto? Porque esse cliente ele é muito mais consciente do que ele quer. Você não precisa ficar forçando ele, muito marketing, muita pressão. Você não tem, porque esse cliente ele não precisa ostentar para dizer que ele tem aquilo ali. Ele paga com a carteira dele, não com a dos outros, que é o inverso, né? Que acontece com muitas pessoas. Elas estão comprando para mostrar para os outros. E tá tudo bem. As marcas fazem isso. A própria Louis Vuitton faz isso, né? Ela bota aí logomarcas grandes, aí você vê em tudo quanto é canto. Dá os problemas, não sei se vocês sabem, né? Lacoste, que aí pessoas começam a utilizar ali, eles começam a comprar a marca, fazer novas submarcas. Por quê? Porque o agressivo é para um outro tipo de público. Então, assim, depende do que você vende, para quem você vende. Eu tenho percebido uma coisa relacionado a marketing, né? Igual, eu estava lendo um livro e aí ele falava muito sobre como o termo marqueteiro é um termo que às vezes soa até ofensivo. As pessoas não gostam de ser chamadas assim. Mas por quê? Porque muitas das vezes o marketing ele foi visto como alguma coisa que é mentirosa. Então as pessoas elas usam esse marketing pesado, às vezes agressivo, para poder falar sobre um produto que às vezes ele não faz aquilo que ele deveria fazer, ou que eles tentam meio que dar aquela enganada, sabe? Para enfiar aquele produto goela abaixo. E cada vez mais hoje, as pessoas elas estão mais questionadoras. As pessoas estão mais inteligentes nesse sentido. Por exemplo, né, a nova geração, né, de que nascemos, né, a gente é da geração millennial, enfim, né?
essa geração Z, hoje em dia, é uma geração que tem tudo na palma da mão, né? Então, por exemplo, se ela quer saber sobre um produto, isso é uma tendência cada vez mais forte. Ela não vai procurar, por exemplo, se eu quero saber sobre um iPhone, a pessoa não vai procurar muitas das vezes ali num site de review da própria Apple, alguma coisa assim. Ela vai lá no TikTok para poder pesquisar. Os números mostram que as pessoas cada vez mais pesquisam no TikTok para saber o que as outras pessoas estão falando sobre aquele produto. Ou seja, elas querem ouvir alguém falando que não esteja meio que comprometida, porque sabe, óbvio, uma pessoa que é a dona do produto, ela vai falar só coisa boa, mas alguém que tá ali na internet, ela vai falar os pontos positivos, negativos, e eu vou avaliar se aquilo faz sentido para mim ou não. Ou seja, cada vez mais a gente precisa fazer um marketing de verdade. Não dá pra gente mais fazer esse marketing agressivo. Eu tenho visto cada vez menos, assim, cada vez mais um marketing mais humanizado, menos agressivo, sem essas copies muito agressivas, esses gatilhos mentais que tocam muito. Usa-se, mas assim, cada vez menos essa copy, né, que a gente chama, essa escrita, essa fala menos agressiva ali na dor. Eu não sei o que você acha sobre isso, que você tem visto, mas eu tenho visto cada vez mais esse movimento, sabe? Porque as pessoas são mais questionadoras. Então não dá pra gente fazer a mesma coisa que funcionava no início, hoje. E a tendência é cada vez aumentar. Sim, pegando a fala do Roberto, que eu achei interessante, foi a questão dele falar assim, por que a BMW não faz uma propaganda agressiva, né? Nem faz propaganda, né? Porque existe um meio termo aí. O agressivo, ele causa um estranhamento, né? Porque ele faz a pessoa se sentir, às vezes, inferior, né? E duvidar muitas vezes, porque quem é muito agressivo está se defendendo de alguma coisa, né? Para a psicologia, né? Ela está se defendendo de alguma coisa, ela não se acha tão boa assim, ela precisa falar o tempo todo que ela é boa para que as pessoas acreditem. Então, é muito mais a questão da qualidade do seu trabalho, como você vai demonstrar a qualidade do seu trabalho. Claro que tem que ter o marketing, nossa, nos ajuda absurdamente, né? Mas eu acredito também muito mais num marketing humanizado, em que você demonstra a eficácia do seu trabalho, né? As pessoas vão ver o seu resultado, você está colocando ali o seu resultado, está falando um pouco da sua história, então as pessoas estão acompanhando, né? É uma coisa, elas se sentem iguais a você, né? Você tem um diferencial porque você tem um serviço a oferecer, mas humanamente ela é igual a você. Hoje na psicologia as pessoas achavam que psicólogo sempre, né, era um ser acima, e hoje a gente tem buscado essa humanização de dizer que psicólogo também sofre de ansiedade, psicólogo também pode ter um transtorno mental, psicólogo também pode passar por conflitos emocionais, né? E eu acho que é essa pegada aí, do mais humanizado mesmo, né? Um meio termo entre o passivo e o agressivo. A gente fala do assertivo. Você comentou até da questão de ficar se provando. Eu lembro muito da comparação, né? Por exemplo, quando a gente vê a Apple falando sobre os produtos dela, você não vê ela focando, por exemplo, nas configurações técnicas dela. Porque a câmera é assim, porque a configuração é essa, porque a memória é assim. Já, por exemplo, a Samsung, a Motorola, eles precisam ficar o tempo todo mostrando. Mas por quê? Porque a Apple, né, tem até um livro, né, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que ele fala muito sobre isso, sobre a Apple. Que a Apple, ela traz um porquê ali. As pessoas, elas querem fazer parte daquele movimento, elas não precisam ter esse marketing agressivo que fala o tempo todo no que você faz, né? Ela é um movimento, ela tem uma mensagem muito maior. O próprio produto que ela oferece, quando a pessoa compra, ela já prova pra pessoa que ela é... É um status quo, né? Uhum. Olha que engraçado, né? A gente tá falando de marcas, né? Que a gente, pegando esse gancho que você falou do consumidor, o consumidor não é mais burro. Ela vai, até para um serviço de psicologia, ele vai consultar, vai no Instagram. Só que olha só, a gente tá falando de produto. Para produto é fácil, é tangível, né? Isso aqui é tangível. Eu sei que isso aqui custa barato, custa caro, cada um tem uma opinião. E para um serviço? Uhum. Como é que seria isso? Como é que a gente vende uma coisa em tempos que uma cópia, uma escrita persuasiva, né? Que eu acho que o papel do marketing é esse, é você conduzir gentilmente alguém a tomar uma decisão. Por quê? Porque, você me corrige se eu estiver errado, mas o ser humano, ele é avesso a tomar uma decisão que pode prejudicar ele, fica com medo, deu muita opção, ele já, não, peraí, 3, 4 opções, não vou fazer, porque o cérebro, ele tá lá, tentando te proteger, é o papel dele. Então, o marketing, ele faz isso, ele vai conduzindo, só que aí, falamos de produtos, ok, Apple e tal. Aí cai daquela história que eu falei. Antigamente o marketing era isso. É falar de McDonald's, falar de produto, Apple. E tá tudo certo, é isso que a gente vê como marketing. Mas marketing não é só isso. Como é que a gente faz para vender um serviço de psicologia para quem é um cliente de alto padrão? Porque os problemas de um alto padrão é diferente de uma pessoa, não é? Então, como é que eu vendo isso hoje?
Você não vende um produto. É fácil vender um produto. É fácil. Quer dizer, é diferente, mas não é diferente. Eu entendi com a sua colocação. É diferente por ser de uma classe social diferente, ter uma realidade diferente. Mas, assim, no final, são os mesmos conflitos de todo mundo, né? O ser humano, ele tem sempre os mesmos conflitos consigo mesmo, independente de ter dinheiro ou não, né? Porque pessoas milionárias cometem suicídio, né? E aí a gente fica com uma pessoa cheia de dinheiro, milionária, tira a própria vida. São questões emocionais dele ali com ele mesmo que ele não deu conta, né? Não pediu ajuda. Essas pessoas têm, né, mais ou menos os mesmos problemas, mas aí, como a gente está falando do produto, a Apple atrai um tipo de cliente. Sim, eu entendi que você falou, entendi. Não, tem gente que é viciada no Android. Tem gente que ama, fala, adoro o Samsung. Eu já vi pessoas dizendo, não compro nem pensar. Qual é a diferença? Como é que faz, né, para vender um serviço? Porque a forma de vender qualquer coisa, ela é diferente. Embora, né, os problemas sejam os mesmos, mas como você se posiciona, como é que um profissional quer vender um serviço de comunicação, de psicologia, de fisioterapia? Eu tive um caso muito engraçado, que foi lá do Sul, que essa médica, ela vendia um serviço dela de acompanhamento para pais que tinham filhos com paralisia cerebral. Como é que vende isso na internet? E assim, não é uma coisa barata, não é um conhecimento, ela estudou fora. Como é que faz isso? Ainda é muito cru aqui no Brasil isso, né? Lá fora a gente tem mais acesso a isso, mas todo o posicionamento, como ela trabalha, como é que ela fala dessa criança, o tipo de acompanhamento que ela dá, o nome do produto dela tem que ser um produto diferente. Então, assim, não dá para vender as mesmas coisas com o mesmo marketing, não funciona, porque esse cliente ele está suscetível aos códigos que ele está acostumado a ver sempre. Então, você não atrai ele. Acaba não atraindo esse cliente se a gente falar da mesma forma. Você falou de copy, né? Agressivo, né? O que é o agressivo? É você falar para a pessoa, olha, vou resolver em 7 dias. Não dá para resolver isso em 7 dias. Talvez nem resolva. Mas olha só, eu vou te dar a mão. E aí, como é que a gente traduz isso em um marketing que as pessoas consigam ser atraídas ali pelo Instagram, que elas estão ali para se entreter. Instagram não é feito para vender. Ele é feito para a pessoa se entreter, para ela ter um momento ali de lazer. Como é que a gente atrai a atenção dela? Já que é uma ferramenta que está na mão de todo mundo. Se der 2 minutos aqui, sem falar, a gente vai estar olhando alguma coisa no Instagram ali. Entende? Como é que a gente faz para chamar a atenção? Esse que é o grande segredo. E trabalha muito com a psicologia comportamental. É o que a gente estuda muito para saber, cara, como é que eu toco? Não a mente dela, mas o coração dela. Como é que eu faço? Porque o marketing, ele acontece dentro do cérebro da pessoa, aqui dentro, não em outro lugar. Ela tem que sentir aquilo que você está falando. Como? Agressivo? Não. Diferente. A gente tem que entender nosso cliente, entender como é que a gente toca a alma dele. Eu acho que tem muito a ver com conexão. Isso. Eu acho que essa é uma palavra muito interessante da gente lembrar, né? Hoje as pessoas querem se conectar. Então, acho que a conexão, ela fala muito sobre isso. Você falou sobre a questão da vulnerabilidade, né? E cada vez mais a gente vê isso, né? As pessoas antigamente, elas precisavam... O próprio Instagram, né? Era aquele feed perfeito, aquele feed impecável. E quando você olha o impecável, você fala assim, mas tá impecável demais, tá perfeitinho demais. A pessoa não é assim, sabe? Então, hoje, cada vez mais, a gente tá fazendo o caminho reverso. O TikTok, né? E eu bato nessa tecla de novo, porque eu tenho estudado muito sobre o TikTok. O TikTok é a prova viva disso. O TikTok hoje já é uma das redes sociais mais assistidas pelos brasileiros, né? Eles estão gastando muito tempo, cada vez mais, é uma crescente. E aí a gente vê o que lá no TikTok? As pessoas como elas são. Então as pessoas gravam um vídeo lá, é sem edição. Tem um formato de conteúdo que é o conteúdo lo-fi. O que é o conteúdo lo-fi? É justamente esse conteúdo onde eu vou pegar o meu celular aqui, eu vou abrir na câmera do TikTok, eu vou gravar aqui e eu vou legendar ele e eu vou postar. Eu preciso, óbvio, ter uma iluminação razoável, mas pode ser a luz do sol. Eu posso ter uma câmera boa, um áudio bom do meu celular, não ter muito barulho, mas é isso. E é eu falando sobre algo, é eu trazendo uma coisa mais assim, mais próxima, como se eu estivesse falando com a pessoa. E não mais aqueles vídeos muito institucionais, muito profissionais, porque isso acaba muitas das vezes distanciando. Então o TikTok tá trazendo uma tendência, e a gente percebe isso já vindo pro Instagram, de uma coisa muito mais
próxima, onde você se sente ali conectado. E aí, quando você se conecta, você percebe o diferencial da outra pessoa. Por que eu vou contratar, ter atendimento com a psicóloga X ou a psicóloga Y? Porque eu me conectei mais. Elas oferecem talvez o mesmo serviço. É a mesma coisa. Mas eu me conectei mais com essa do que com essa. Que a gente chama de vínculo, né? Na psicologia, o vínculo. Que forma você forma esse vínculo com o seu paciente, né? E uma questão muito importante, além da conexão, é o acolhimento. Sim. É o que você vai oferecer para essa pessoa para ajudá-la a resolver o problema, não prometendo coisas rápidas e imediatas, mas deixar claro para ela que você consegue ajudá-la se ela confiar em você, se ela permitir que você entre na vida dela, né, e oriente e escuta, né, da melhor forma possível para encontrarmos juntas um resultado bom, positivo para a vida daquela pessoa, né? Então, é o que você falou, psicólogos, profissionais, tem aos montes, o mercado está saturado, mas o que vai fazer diferença é a forma como você recebe o seu cliente, né? Se você, não, porque então eu cobro tanto, não sei o que, né? Mas nem escutou a primeira pessoa, não viu qual é a demanda da pessoa, o que a pessoa precisa, já vai jogando o preço, já vai jogando, né? Então, assim, não quer. Desiste, vai pro outro que acolheu, né, que entendeu e que tá disposto a ajudar. As pessoas se equivocam quando elas acreditam que para ter uma pessoa que tenha mais capacidade financeira, elas precisam aumentar o preço. Tá bom, eu vou cobrar mais caro e as pessoas, mais clientes melhores vão chegar. Não é assim que funciona, porque todo o ambiente, né, ele tem que ser aspiracional. Essa que é a maravilha. Ela tem que olhar para aquilo ali, para o profissional, tem que olhar para ela e falar assim, nossa, eu sinto que eu vou chegar lá ao seu lado, porque tudo me leva a crer, a sua comunicação me leva a crer, como você se porta, como você comunica, como você faz conteúdo, faz muito conteúdo, vou falar, nossa, essa pessoa tem tempo, né, para fazer, eu não consigo acompanhar, já me desconecta, porque não é o excesso que faz a diferença, e sim a má qualidade que está chegando até mim de informação. Então, um pouco mais elaborado, porque esse cliente está acostumado a isso. Você vê, para comprar uma bolsa da Birkin, da Hermès, leva 5 anos. Então, até o próprio diretor falando, a gente valoriza, qual é o grande valor da empresa? A paciência. Olha, é um argumento que só conecta com quem realmente sabe, realmente que é dono, né? Porque o rico mesmo é aquele que é dono do seu tempo, né? Então, assim, não é o quanto dinheiro ele tem, né? Porque, pode ter muito dinheiro, né? E não conseguir ser dono de nada. Então, assim, tudo faz com que esse cliente se conecte. São pequenos elementos. Né? E, tudo tem a ver com psicologia. Essa que é a maravilha. Tem muito menos a ver do que com técnica, a plataforma. Assim, o TikTok e tal. É bacana. Mas e aí? E lá, daqui a 5 anos, esse cliente vai estar lá. O que a gente está fazendo agora? Como é que eu me conecto com ele? Ele está lá também. Mas o que ele vê? O que ele está vendo ali? O que eu comunico para esse cliente? Como é que eu toco a alma dele lá? Então, assim, a gente tem que ver mais o lado do marketing, né? Que a gente está aqui falando sobre isso, sobre a parte psicológica mesmo. Como o comportamento daquele consumidor, ele chega até comprar, como ele funciona, qual é a jornada de compra dele. E olha, eu vou dizer um segredo para vocês. É muito mais simples vender alguma coisa para esses clientes. Por quê? Porque ele sabe o que ele quer, ele não fica barganhando, ele é mais comprometido. É simples, quer ver? Quantos livros vocês já compraram que às vezes ele ficou lá na prateleira? Porque custou barato, custou R$30, R$20. Mas aquele livro que o cara levou 10 anos para escrever, né? Porque é um livro, né? Aquilo ali tem uma vida ali. Toda a pesquisa dele custasse 30, 40 mil, todo mundo tinha lido o livro inteiro. Por quê? Porque tem essa associação de compromisso com dinheiro, né? Esse me corrige, psicologicamente, isso não tem uma ligação ali profunda, né, na nossa existência, né? Eu tô dando alguma coisa vem em troca, né? E aí, psicologicamente, isso que eu tô falando também dos profissionais, né? Pegando esse gancho, as pessoas que cobram pouco também, elas não se sentem capazes de entregar aquilo, é um problema dela interno. Sim. Então, esse papo vai muito além do que só cobrar caro, né? É claro que tem um psicológico interno, né? Muitos dos clientes que eu atendo, eles já sabem que eles são bons no que fazem e querem chegar lá. Agora, quando o cliente nem ele acredita nele, eu posso falar para ele, pô, Jader, isso é maravilhoso, você poderia estar cobrando 10 vezes mais, mas se o Jader não acredita,
nunca vai chegar nesse cliente, porque são pequenos elementos que a gente olha para aquela pessoa e fala, confio nela. Ela sabe o que está falando. Ele vai me ajudar. Se ela não confia, não adianta, cara. Né? São coisas internamente que tem que ser trabalhadas. É por isso que eu falei no início que as coisas se misturam um pouco. O profissional... Pessoal, porque eu posso ser um excelente profissional, sei tudo tecnicamente, eu alcanço, tá aqui. Mas aí, pessoalmente, o que eu tô falando ali para aquela pessoa, para ela me dar a mão? O que faz? Qual é o tempero? Para ela acreditar no seu trabalho, né? Isso aí, assim, é o 80-20 do negócio. Eu posso explicar tudo pro negócio, mas se ela não acredita, vai ser muito difícil. Gente, viu que rolou aqui, não tem nada a ver marketing com psicologia, né? Nada a ver. Você viu que não tinha nada a ver, né? Então, a psicologia tem a ver com tudo, né? Na verdade, né? Sim. Diga-se de passagem. Não, porque quem olha assim fala assim, gente, mas vai conversar um psicólogo com profissionais de marketing digital. Ué, gente, como que pode ter conexão? Só tem conexão, né? Tem. Só tem conexão. Agora, uma última pergunta para vocês. Queria fazer para cada um. Queria começar com você, Osineia. Qual é a sua ambição? Pode falar naquela câmera ali. Aquela câmera ali. Não saberia te dizer no momento, porque aquilo que eu falei, eu tô sempre querendo algo a mais, uma conquista a mais. Eu não sei onde eu vou chegar, eu não sei qual vai ser o meu destino final, vamos dizer assim. A minha ambição, acho que é se tornar cada vez uma profissional melhor. A minha ambição seria essa. Cada vez me aperfeiçoar mais e ser uma profissional cada vez melhor. Melhor. Jader, pode olhar para qual câmera? Pode ser aquela câmera lá. É filosófico de novo a pergunta, né? Sim. O Pedro gosta das perguntas filosóficas. Sim. E eu concordo com a Osineia de que as nossas ambições elas vão mudando, né? Então a gente vai mudando ao longo do tempo. Mas hoje eu diria que é construir um negócio sólido. Construir um negócio sólido que me permita ter liberdade e poder ter tempo para minha família, para, enfim, igual o Roberto falou sobre quem é rico, né, tem liberdade de tempo, e é verdade, né? Eu vivi muito tempo no CLT, onde eu tinha que cumprir aquele horário, e hoje eu consegui ter essa liberdade de poder escolher aquilo que eu quero fazer, o momento que eu quero viajar, enfim. Então, construir um negócio que seja sólido, que seja maduro e que me permita ter tempo com a minha família e tudo mais, dar um conforto para minha família. Então, acho que seria essa a minha ambição nesse momento. Bom, ser dono do seu tempo, né? Você é rico já. Roberto, qual a sua ambição? Pode olhar para aquela câmera lá. Então, no início eu falei que eu quero ser o mentor que eu não tive. E por quê, né? Porque eu acredito que todo bom profissional precisa ter um cliente que valorize seu trabalho. E a minha missão é essa. Minha grande ambição é que todo profissional que sentar na minha frente, ele vai ter esse cliente que ele gosta de trabalhar, que paga bem, ainda mais comprometido, porque é isso que deixa um profissional feliz. Cara, eu achei muito interessante essa interação, porque você ter falado essa questão de mentor, né? Você foi seu próprio mentor, e eu tive essa experiência, foi ano passado, e eu parei para pensar, porque eu durante muito tempo, eu de fato, eu vou te falar que eu esperava mesmo. Esperava que alguém, do nada, aparecesse na minha vida e falasse assim: Pedro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cara, você vai conseguir. Eu sei que você é o cara que você vai conseguir conquistar aquilo. E eu sonhava que um dia uma pessoa ia pegar minha mão, ia chegar e falar assim: vamos. E eu, no final, falei assim: cara, não. E hoje que eu... Vamos dizer que eu dei aquela acordada de tipo assim, cara, eu não tenho alguém para poder me balançar, chegar e falar assim: irmão, é você e você, entendeu? É você e você. E eu mesmo tive que ser o meu próprio mentor, como você tá falando. E eu acho que isso e eu vejo muita gente que tá esperando, e eu concordo com isso, de tipo assim, a gente tem que ter um mentor.
Mas eu acho que tem alguns momentos que a gente tem que parar pra refletir e chegar e falar assim, cara, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. E hoje, pelo menos com esse projeto, eu tento ser essa pessoa que vai fazer as pessoas entenderem de tipo assim, cara, acorda. Tá na hora, tá? Porque não espera que vai vir alguém te salvar. Ninguém vai pegar na mão. Ninguém vai pegar na mão, tá? Eu tô mais ou menos pegando na tua mão aqui, mas na verdade é só pra você despertar e falar, vambora. E já é o suficiente. Já é o Que já é Que total. você não teve, eu não tive. Que não teve, tive e tem também. muita gente que tem a possibilidade, às vezes, e não acorda. aproveita. Às Não vezes aproveita. você não precisa de alguém pra te dizer o que fazer, mas só pra te apontar o que não fazer. Sabe? Isso aqui, Pedro, isso aqui por aqui não vai, cara, porque isso aqui não vai dar certo, cara. É só isso que a gente precisa às vezes. Mas na maioria das vezes não tem, né? A pessoa deixa você se afundar tem. lá na frente. Exatamente. Se Ou, você, ou deixa você se afundar, né? E aí deixa dar corda para que você se afunde. E quando você está no caminho certo, ela não incentiva também. Pelo contrário, né? Ela sim. tenta te trazer para trás. O que eu tive na segunda-feira, na verdade, foi uma experiência de um mentor, que ele não é daqui, que a Alzineia deve entender bem isso, né? Que é aquilo que você sabe no fundo que tá acontecendo, que você tem que tomar uma atitude, você não toma, mas aí precisou de alguém já chegar e falar assim, cara, você sabe o que você tem que fazer. E aí eu acho que todo mundo ou já teve ou ainda vai ter esse momento na vida de tipo assim, cara, tá na hora. Senão, uma hora isso vai dar merda. Mas infelizmente tem pessoas que não acordam em momento nenhum. Nenhum, né? Você vê um potencial imenso na pessoa, mas a pessoa é de uma forma tão insegura, tão insegura, tão insegura, por vivências, traumas, enfim, né, que ela sofreu ao longo da vida, que você vê o potencial da pessoa ali perdido, sabe? E aí entra a psicologia para ajudar essa pessoa, né? A questão, a pessoa, no fundo, sente que tem um potencial, mas não se sente segura para avançar, né? E aí a pessoa tem que ter um insight de, preciso de uma ajuda profissional para ir adiante também, né? Porque a psicologia é justamente isso, né? Ajudar você nos detalhes que você não consegue sozinho. Exatamente. Pegando esse gancho que ela trouxe pra gente, assim, as pessoas querem ter as coisas também, né? Que eu vejo muito. Eu quero ter um negócio, eu quero ter um podcast, quero ser um bom profissional, quero ter uma agência. Mas para você ter as coisas, você precisa ser a pessoa. Você precisa ser aquela pessoa. A pessoa, não, eu quero ter bons clientes. Mas você é um bom cliente? Você, não, entende? Você nunca vai ser aquilo que você não é. Entendeu? Então, gente, para finalizar, queria que vocês, cada um falasse como que entra em contato com vocês, suas redes sociais, beleza? Beleza. Eu começo? Pode começar. Tá bom. Pra me achar é Jader Colombino Social Media. Então é o meu Instagram e também tem o Instagram da minha agência, que é a agência C2 Marketing. Então lá tem um link para entrar em contato pelo WhatsApp, para conhecer mais dos nossos serviços, que ajudam profissionais a se posicionarem como referência no digital através das redes sociais. O Instagram, @moscatelli.com.br, Roberto Moscatelli. Lá no nosso Instagram tem um link ali no início ali. A minha equipe analisa o negócio e a gente traz com certeza ali o cliente para esse potencial negócio. Instagram também, né? É @neuropsi_Alzineia. Tá lá o meu WhatsApp, para quem quiser. E eu tô disponível aí para conversas, para dar orientações, enfim, né? Encontrar caminhos juntos. Tá bom. Então, gente, muito obrigado, tá? E eu acho que foi bem bacana, foi bem diferente, né? Espero que vocês tenham gostado. Gostei, adorei. Então, gente, valeu, obrigado e até a próxima.